Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Residência Pedagógica. Bem, eu me chamo Lucas, sou residente de Física. Nesta aula vamos aprender um pouco sobre o conceito de dilatação térmica. E bem, o que é a dilatação térmica? Dilatação térmica acontece quando um determinado corpo sofre um aumento na sua temperatura, resultando no aumento do seu volume. Isso acontece porque no momento em que a temperatura é aumentada, as moléculas presentes nesse corpo se agitam e geram o aumento da distância entre elas. Bem, o que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente viu lá no assunto de calor, quando a gente vê o conceito, a gente aprende que quando um determinado objeto recebe uma fonte de calor, as suas moléculas elas vão se agitar. No momento que elas se agitam, a temperatura vai aumentar. Da mesma forma que a temperatura vai aumentando, as moléculas vão se agitando, também pode acontecer ali uma dilatação térmica. No momento que ela está agitando, as moléculas estão agitando ali por conta da fonte de energia, ou alguma fonte de calor, essas moléculas elas vão precisar de mais espaço naquela agitação. Então, cada molécula ela vão se distanciando mais e ela vai precisando de mais espaço, e no momento que elas vão precisando de mais espaço, o corpo também ele vai aumentar. Então, quando a gente vê alguns exemplos vamos dar um exemplo de um leite fervendo. O leite fervendo, quando ele está aquecendo, ele um pouco que ele derrama ali, né? Ali a gente chama de dilatação aparente. Bem, e o que é essa dilatação? Vamos dar um exemplo aqui de uma dilatação térmica. Dar um exemplo de uma dilatação. Vamos imaginar que a gente pega uma barra. Essa barra ela vai ter um comprimento inicial. Pronto. Ela vai ter um L0, que a gente vai chamar de L0. Esse L0 é o seu comprimento inicial. E logo após ela ter sido aquecida por alguma barra, por alguma fonte de energia, ela vai ter seu tamanho, seu comprimento um pouquinho maior, né? A gente vai chamar isso aqui de L. L final, seu comprimento final. A gente pode perceber aqui que nesse espaço aqui houve uma variação, né? Esse espaço aqui houve uma variação que a gente vai chamar de ΔL. ΔL. Houve uma variação no corpo desta barra. Então, no momento que ela foi exposta a uma fonte de calor, o seu tamanho aumentou. Então, ela teve uma variação de temperatura e também ela teve uma variação ali de comprimento no seu corpo. Certo. Nessa variação, a gente vê também que a gente vai precisar do L0, que é a variação, que é o comprimento inicial da barra. E tem outra coisa que também nessa fórmula a gente vai precisar, que é o coeficiente de dilatação. Isso é algo específico de cada material, que a gente vai chamar de alfa. Além do alfa, que é o coeficiente de dilatação, a gente vai notar que teve também uma variação de temperatura, né? Para acontecer a dilatação, a gente vai precisar essa variação de temperatura, pois se não tiver variação de temperatura, então não vai ter essa dilatação, o corpo não vai aumentar. Então a gente pode ver aqui que a gente tem a variação de temperatura. Puxa uma seta. Uma variação de temperatura. Variação de temperatura. Tivemos comprimento inicial. Comprimento. Tivemos também aqui o coeficiente de dilatação. E também tivemos aqui a variação de temperatura. Variação de temperatura. Bem, nisso a gente pode chamar isso de dilatação
dilatação linear. A dilatação ela acontece em todos os corpos tridimensionais, né? Então vai ter dilatação linear, vai servir mais para o corpo unidimensional. Aí a gente vai também aprender a dilatação superficial, que vai acontecer mais em objetos, em corpos 2D, né? 2D. E a dilatação volumétrica, que acontecerá mais em corpos de 3D, 3 dimensões. Bom, se a gente entender a gente não vai ter dificuldade em aprender as outras, pois a única coisa que vai mudar a única coisa que vai mudar na equação vai ser só alguns coeficientes, que cada um desses vai ter o seu coeficiente. Então vamos, a de linear a gente já acabou de ver, vamos ver aqui a dilatação superficial. Bom, a dilatação superficial vai ser o que? A variação da área, igual a área inicial, vezes, é um zero, tá, pessoal? Vezes beta. Esse beta vai ser o coeficiente de variação de dilatação superficial, né? E da mesma forma também a nossa variação de temperatura. Essa vai ser a nossa formulazinha, nossa equação para descobrir a a variação da área de algum objeto superficial, de algum objeto 2D. Um exemplo disso pode ser uma chapa. Vou pegar um quadrado aqui. Aqui ele vai ter sua área inicial. E logo após, quando ele estiver sobre uma fonte de calor, opa, calor, apaga tudo. E logo após, quando ele passar por um aquecimento, a gente vai ver que a sua altura ela aumentou mais um pouco. Essa vai ser sua área final. Bom, pessoal, no momento que ela vai estar exposta a alguma fonte de calor, ela vai ter a sua dilatação, seu corpo vai aumentar, né? Pois a dilatação é isso, é o aumento do corpo, é o aumento do corpo material através da exposição ao calor, da variação de temperatura. E além disso, do superficial, pessoal, a gente também vai ver a volumétrica. A volumétrica ela é já mais em objetos 3D, objetos tridimensionais. Essa chapa aqui ela é mais em 2D, né? A chapa pode ser uma cerâmica, vários exemplos. Agora vamos ver aqui da volumétrica. Não vai mudar quase nada, pessoal, na fórmula. A única coisa que vai mudar é só o coeficiente e a letrinha da sua variação, né? Que vai ser ΔV igual ao V inicial, volume inicial, vezes. Vai ser o gama. Gama vai ser a letra que vai representar o coeficiente de dilatação volumétrica. E também, como a gente viu nas outras fórmulas, o delta teta vai ser a variação de temperatura. Bom, pessoal, aqui já vai funcionar mais de eu tentar aqui desenhar um... Ixi, saindo todo meio deformado, parece que ele já sofreu foi dilatação aqui, hein? Pronto, tá meio feinho. Seria mais em objetos 3D assim, pessoal. A dilatação volumétrica. Aí ela vai passar também da mesma forma no exemplo passado, ela vai passar por uma variação de temperatura. Então, ela também vai dilatar e seu corpo vai aumentar, né? Porque as moléculas vão se agitar e elas vão precisar de um espaço maior para, deixa eu ver se assim fica bom.
E elas vão precisar de um espaço maior para suas moléculas. Ó, melhorando, pessoal. Olha, opa, tem um errinho ali, mas a gente conserta. Errou também. Vai ficar assim, pessoal. Aí vai acontecer da mesma forma que acontece a dilatação nos outros objetos, também na volumétrica é a mesma coisa. No momento que ela vai passar por uma variação de temperatura, seu corpo vai dilatar. Agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês de dilatação, né? E como vocês podem ver aí na imagem, é um trilho, né? Esse trilho ele estava deformado porque houve uma dilatação térmica, né? No momento que aconteceu essa dilatação, cada componente desses trilhos eles se encostaram. Nesse momento que eles se encostaram, eles fizeram essa curva, porque não tinha espaço entre os dois materiais, né? Não sei se vocês já perceberam, mas na ponte, na cerâmica, onde vocês procurarem, existe um espaçozinho. E aquele espaço entre esses dois objetos é para que quando eles forem dilatar no momento de calor, eles dilatarem, pois isso acontece sempre no nosso decorrer, no nosso dia a dia. Aí quando eles dilatam, eles não encostarem entre eles. Não sei se vocês já viram em alguma ponte, quando vocês vão passando pela ponte, há alguns espaços entre alguns blocos da ponte, para que não possa futuramente ter problemas quando for dilatar, encostar e quem sabe deformar, quebrar, né? Então esse é um exemplo que acontece nos trilhos. Se você também vê em outros trilhos, os trilhos eles têm uma separação, eles têm um espaçozinho para não tocarem nele quando for dilatar. Bom, vou mostrar outro exemplo para vocês, que é a própria água. No momento que a água ela tem uma temperatura inicial e ela sofre um aquecimento, ela recebe calor, ela vai ter ali o líquido extravasando, né? Que a gente chama de dilatação aparente, pessoal. Então, na temperatura final dela, vocês vão perceber que vai estar um pouquinho vazando. É porque ela teve ali o seu volume acrescentado. O volume dela foi acrescentado, não. O volume dela ela expandiu o seu volume por conta do aquecimento que é o que ocasiona a dilatação térmica. Então, resumindo, pessoal, no momento da dilatação térmica, o corpo, o objeto, ele vai expandir o seu volume. Tanto em objetos unidimensionais, como eu falei, bidimensionais, tridimensionais, sempre vai acontecer essa dilatação quando houver essa variação de temperatura. Pessoal, essa era a aula, esse era o resumo. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou passar alguns exercícios para a gente ver mais na prática como funciona, né? Para a gente ver como é que funciona usando aquelas formulazinhas que eu mostrei para você, que é do dilatação linear, superficial e volumétrica. Pessoal, eu estou indo e muito obrigado pela atenção.